meus amados. Que a paz de Cristo, né, esteja sempre presente nas vossas vidas, nos vossos corações amados. Aleluias. Eu gostaria de dizer para vocês algo aqui da parte do Senhor, é muito importante. Que vocês possam, né, estar meditando nessa palavra, nessa mensagem, para que possam compreender melhor, né, a manifestação de Deus, enfim, a obra do Senhor, né? Então que todos possam estar, né, atentos aqui a essas palavras, porque a palavra de vitória para a sua vida, né, é mensagem de edificação. Então deixa eu fazer uma prece. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu clamo por essas vidas, clamo por todos esses, ó Pai, que estão agora assistindo esse vídeo, todos agora que serão alcançados por essa mensagem, que o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, possa estar tocando nesses corações, possa estar realizando o propósito desejado nessas vidas. O Teu propósito, Pai, venha se cumprir através da Tua obra. Que muitos sejam, Pai, encaminhados e que todos possam alcançar a salvação através da fé em Cristo. Eu quero clamar também, Senhor, em prol de todos aqueles que nesse momento se encontram, Senhor, sofrendo, aqueles que, meu Pai, estão padecendo em razão desse grande mal que vem assolando toda a humanidade, que é essa terrível pandemia. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando todos agora, repreendendo todos os males e dando o livramento para essa nação, para as nossas famílias, enfim. E aonde houver uma pessoa, meu Pai, acometida por esse mal, aonde, meu Deus, esse mal estiver operando, devastando, destruindo, causando sofrimento, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo. Abençoa a Tua obra, abençoa nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero que você leia comigo aqui o texto. Quero mostrar para vocês aqui um texto que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, né? Que fala sobre o chamado, né? O chamamento, né? Algumas traduções, né, está escrito diferente, né? Está escrito a convocação de Gideão, né? Está falando sobre o chamamento de Gideão, né? Mas na verdade é uma convocação, onde Deus estava convocando, escalando, né? Enfim, para guerrear contra, enfim, os ímpios, né? Lutar contra os inimigos da obra de Deus. Então, amados, eu quero fazer uma leitura aqui, né, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluias, né? Então surgiu o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joá, a Bierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, gente, olha só. Repetir aqui a mensagem aqui, que
que é o nome Abierzita. Abierzita, né? É meio complicado de pronunciar, né? Então, deixa eu repetir aqui, ó. Então veio, né, surgiu o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Bierzita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui na sequência diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. E aqui na sequência, né, ele diz, ó, então se virou o Senhor para ele e disse: prossegue nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Né? E ele lhe disse, né, Senhor meu, como poderei livrar a Israel, sendo que a minha família é a mais pobre, é a mais humilde em Manassés, e eu o mais simples na casa de meu pai? Tornou-lhe o Senhor a dizer, né? Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e entregue diante de ti. E respondeu ele: esperarei até que retornes. Aí fala aqui da parte da oferta, né? E na sequência diz, ó, louvado seja o nome do Senhor. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou, né, os bolos, né, os mantimentos, e então subiu o fogo da rocha e consumiu, né, os mantimentos e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. E viu Gideão que era mesmo o anjo do Senhor e disse: meu Deus, Senhor meu Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Coitado de mim, né? Enfim, coitado de mim, Senhor meu Deus, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerá. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz, ainda até o dia de hoje. Né? E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos Abierzitas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aleluias, olha só que impressionante. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, aqui está falando de um chamado ministerial. Está falando aqui de uma missão, de uma incumbência, né, de uma designação que o servo de Deus, que o servo do Senhor, né, recebeu do próprio, né, enfim, recebeu de um ser celestial, recebeu, né, enfim, de um anjo do Senhor. Muitos acreditam, né, por alguns fatores aqui, né, alguns fatores aqui típicos do Senhor Jesus, muitos acreditam na tese, né,
que esse anjo aqui era o próprio Jesus, pela questão da oferta, né? Tem toda aquela questão, né? Enfim, uma questão muito complexa, né? Porque a palavra fala que os únicos que podiam receber as ofertas, né? Mas então, irmãos, por causa daquela questão complexa, aquela questão teórica, né? Aquela tese, né? Enfim, aqueles preceitos bíblicos, né? Que dizem que ninguém poderia receber as ofertas senão os sacerdotes, né? Nem os próprios anjos, né? E alguns pastores, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, né, têm esse pensamento, né, essa interpretação sobre esse ser, né, sobre esse episódio aqui, sobre quem realmente seja esse anjo. Muitos consideram esse anjo sendo o próprio Cristo, né? Outros, né, dizem que é o próprio Deus, uns já falam que é Miguel, arcanjo, né? Enfim, são muitos seres celestiais que Deus criou também, que estão ao seu dispor, né? Que tem a função de realizar a sua vontade, né? Só que é o seguinte, eles são os ministros de Deus também, assim como nós, né? Quando estamos na presença do Senhor. Somos ministros de Deus, né? Só que é o seguinte aqui, né? Deus enviou seu anjo. Deus enviou, enfim, o seu mensageiro ali, né, o seu instrumento, o seu ministro, né, para estar ungindo aquele homem para uma missão, para uma tarefa, né? E também está o notificando ali, né? Está ali o convocando ali pessoalmente. Que maravilha, que privilégio, né, irmãos? Inclusive, se a gente observar, né? Inclusive se nós observarmos, né? É impressionante, né? Porque o pai de Gideão, né? O pai de Gideão, ele tinha, né, um altar, né? Porque na família de Gideão já existia uma tradição, né? Já existia uma tradição iníqua, né? Que eles eram adoradores, né? Eles eram idólatras, adoradores de deuses estranhos, né? Inclusive o pai de Gideão, ele tinha um altar, né, a esses deuses. Ou seja, Gideão, enfim, por mais, né, que Gideão pertencesse ao povo de Israel, que era um povo eleito, não um povo escolhido, um povo separado por Deus, Gideão, ele vivia dentro de uma tradição iníqua, né, dentro de dogmas, né, de preceitos, né? Ele vivia dentro de um estilo de vida que não tinha nada a ver com aquilo que era o propósito de Deus. E de repente Deus envia o seu anjo, Deus consegue notar uma integridade, uma diferença, né? Deus consegue perceber, né, virtude naquele homem. Porque a palavra fala, né, que lá do céu os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando todos, né? E aqueles que andam num caminho reto, os justos, que lhe terão utilidade, que lhes serão úteis, né? Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Isso é uma questão essencial que tem que ser sempre, né, mencionado. Esses preceitos bíblicos, né, esses textos bíblicos, né, são muito importantes para estarem definindo, né, essa doutrina, esse ministério, a especialidade desse ministério. Só que aqui é o seguinte, Gideão não tinha nada a ver. Aliás, aquela família, né, aquele ciclo, aquele grupo, né, enfim, não tinha nada a ver com aquilo que era o propósito de Deus. Inclusive, esse era o motivo pelo qual eles estavam padecendo, que a palavra fala aqui, ó, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso,
o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, né? E prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, junto com as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Falar em gafanhoto, né? Enfim, olha só que impressionante, né? A mídia está dizendo aí, né, que tem uma proliferação de gafanhotos se aproximando do Brasil, né? Ou seja, como se já não bastassem males, né? Enfim, mas olha só, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que, enfim, vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Louvado seja o nome do Senhor. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. Amados, olha só o motivo daquela calamidade. Aquele povo estava padecendo primeiro, estavam padecendo por isso aqui, ó, porque fizeram o que era mal perante o Senhor, porque se afastaram de Deus, porque se corromperam, porque se sujeitaram ao mal. Essa é a raiz de todas as calamidades, né? Você pode ter certeza disso. Tudo aquilo que é ruim, né, que sobrevém na vida do homem, muitas vezes é por causa disso, né? Claro que existem casos que é totalmente o contrário. Às vezes nós padecemos, às vezes nós perecemos, igual o meu caso, igual aconteceu com Jesus, e todos aqueles que defenderam os princípios de Deus com integridade, com legitimidade, muitos perecem, padecem, sofrem exatamente pelo contrário, o oposto, por serem íntegros, por serem benignos, por serem retos, né? Como o percentual de justos em relação a ímpios, né, é bem diferente, é bem menor, né? Então a gente pode pensar dessa forma, né? A maioria, né, dos casos onde pessoas estão padecendo, perecendo, exatamente por negligenciarem a vontade de Deus, exatamente por, né, enfim, não procederem retamente segundo a sua vontade. Muita gente está perecendo exatamente, né, principalmente pelo pecado, pela corrupção, porque o salário do pecado é perecer, todos nós sabemos disso. Então aquele povo estava perecendo, irmãos. Ou seja, aquele povo que era para estar adorando a Deus, aquele povo que era para estar exercendo juízo e justiça na terra, aquele povo que era para estar, enfim, realizando o bem, né, em conformidade com a vontade do Senhor, estava fazendo o que era mal perante ele, ó. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Mas aqui, né, como tem aquele ditado, quem não se achega pelo amor, se achega pela dor, né? Eles, no meio daquela calamidade, no meio daquela tribulação, eles conseguiram perceber, né,
que eles precisavam do auxílio de Deus, né? Eles tiveram o bom senso de reconhecer isso, que eles dependiam de Deus ali para os proporcionar livramento. E eles também tiveram a fé, a integridade até, por isso que Deus os ouviu e enviou a providência. Eles tiveram o bom senso de reconhecerem, né, que eles precisavam clamar ao Senhor. E é o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo os filhos, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus enviou uma providência, né? Deus se sensibilizou, né, com a atitude deles, né, deles terem se inclinado, né, deles terem clamado, deles terem suplicado, né, enfim, deles terem tido fé, e Deus enviou uma providência. Mas, amados, olha só que situação, né? Eles estavam perecendo, estavam padecendo, porque estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Mas aqui, na sequência, ele diz assim, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não deste ouvidos à minha voz. Né? Muitas vezes as pessoas se prostram, muitas vezes as pessoas se sujeitam ao mal, muitas vezes as pessoas se corrompem por não terem coragem, né? Não ousarem, não ousam desafiar o mal. Porque eu sempre falei sobre isso, inclusive nessa questão do projeto social do Ministério Cordeiro de Deus, né, desse projeto maravilhoso, desse ministério de combate às drogas. Eu sempre deixei claro para as pessoas o seguinte: não é nenhum absurdo, queridos, não é nenhuma utopia, não é nenhuma, não é tão extremo assim, não é nenhum fascismo, não é nenhuma ilusão acreditar que é possível combater as drogas, é possível, você está entendendo, se estabelecer, né, um padrão, enfim, um padrão de justiça, né, um padrão de civilidade, né, um padrão de socialismo, de sociabilidade, né, um padrão democrático, um padrão teocrático. É possível estabelecer um padrão, enfim, é possível se aproximar ao máximo, né, daquilo que Deus, né, tem determinado para as nossas vidas, daquilo que é o propósito de Deus. Ou seja, é possível que as coisas, né, sejam diferentes, né? Tantas calamidades, pior que as pessoas acabam se conformando com isso, né? Tantas tragédias, né? Você não viu agora, eu estava até comentando esses dias com uma pessoa, né, que pouco tempo antes, acho que coisa enfim, coisa de uns 3 meses antes, né? Num único dia lá em Vitória mataram 20 pessoas, eu até falei sobre isso, né? Isso até acarretou a demissão, né, do secretário de Segurança Carlos Sá, né? Substituíram ele pelo Coronel Ramalho, né? Então, tipo assim, olha só a onda de violência, de criminalidade que está assolando a Grande Vitória, que está assolando o estado do Espírito Santo. Enfim, não é só na Grande Vitória, não é só em Cariacica, não é só em Vila Velha, Serra, na capital, né, que existem esses distúrbios, né, no estado todo, no país inteiro, né. Enfim, nós estamos contemplando essa realidade triste. Mas por que está desse jeito? Né? Por que as ruas estão impregnadas de drogas? Né? Por que a violência só aumenta? Por que
direta e indiretamente, a sociedade vem sofrendo, a sociedade vem padecendo por consequência desse mal. Por quê? Você está entendendo? Porque é impossível combater as drogas? É um delírio, então, da minha parte? Você está entendendo? É uma imaginação minha isso? Não. Você está entendendo? Seria possível mudar muita coisa. Seria possível melhorar muito, né, essa situação. Seria possível, né, combater, enfim, de uma maneira significativa. Seria possível, né, enfim, produzir-se, né, produzirem, né, resultados importantes, resultados benignos nessa questão do combate à criminalidade. Seria possível reduzir muito esses índices, né? Estabelecer um nível, um padrão de paz, um padrão de segurança, né? Um padrão de justiça na nossa sociedade bem melhor. Seria possível se não fosse por isso aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse por isso aqui, ó. Louvado seja Deus. Ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. As pessoas estão fazendo o que é errado. As pessoas estão se corrompendo. As pessoas estão sendo coniventes com o mal. As pessoas estão se sujeitando, né, à iniquidade. As pessoas estão compactuando, estão se omitindo. Eu sempre falo isso. E é por isso. Quando não é por isso aqui, aí, desse lado aqui ficam os... Literalmente, desse lado aqui ficam os ímpios, né? Desse lado aqui ficam os malfeitores. Desse lado aqui ficam os corruptos. Desse lado aqui ficam literalmente os sem vergonhas, né? Porque eu nunca vi, você está entendendo, um povo, né, que tem tanta naturalidade, que compactua com o tráfico, um mal terrível, o mal do século. Uma carta coringa na mão de Satanás, que são as drogas. Eu nunca vi um povo para compactuar, você está entendendo? Mas com essas coisas, né, com tanta naturalidade, igual eu vejo nessa geração. Eu nunca vi um povo para compactuar com o mal com tanta naturalidade quanto eu vejo nessa geração, né? Eu vejo aqui no estado do Espírito Santo. Ô povinho corrupto, você vai até me desculpar, mas é uma cambada de sem vergonha mesmo. Para mim, quem mexe com droga é sem vergonha. Você está entendendo? Você me desculpa. Pronto, eu falei. Você está entendendo? Mas aqui é o seguinte, deixa eu falar para vocês. De um lado ficam, né, os corruptos. E que a gente não pode falar, porque às vezes se você falar que ninguém, igual tinha um policial lá em Vitória, né? Tinha um policial lá, um policial antigo lá, que só numa comunidade ele tinha mais de 25 anos de trabalho prestado naquela comunidade. Ou seja, ele era um policial antigo, estava quase se aposentando, já estava quase entrando para a reserva. E ele é policial há muitos anos, ele é policial há mais de 30 anos, né? E ele tinha mais de 25 anos que ele trabalhava só num setor ali. Ele conhecia muito bem a área ali, a região. Eu estava falando com ele, interagindo com o batalhão dele lá, falando sobre o meu projeto social e encaminhando algumas denúncias, algumas informações lá para os policiais. E ele chegou para mim e falou assim, francamente, ele é até uma pessoa de bem, uma pessoa decente, uma pessoa civilizada. Muito pelo contrário, ele ganhou muito o meu respeito por ter tido coragem de falar isso comigo. Ele chegou e falou, rapaz, naquele bairro ali, naquela comunidade ali, nem se você pegar os moradores, botar de cabeça para baixo e botar uma arma na cabeça, eles não caguetam. Ele que falou, o policial que falou, aquela comunidade ali é uma panela, todo mundo fechado pro tráfico ali. Ele mesmo falou, ali ninguém vale nada. Ele chamou os moradores da comunidade, generalizou, falou ali, ó, ali não salva um. Ele é até evangélico, ele falou que aquilo ali é uma Sodoma e Gomorra. Se você passar uma peneira ali, é todo mundo fechado pro tráfico ali. Nem se oferecer recompensa. Eu já ofereci dinheiro do meu bolso para morador me caguetar para mim e eles não falam. Tudo fechado pro tráfico. Você está entendendo? Então, tipo assim, às vezes se você quiser generalizar, se você chegar e falar chamar uma sociedade inteira de corrupto, chamar um município inteiro de corrupto, chamar um bairro inteiro de corrupto, uma cidade inteira, um país inteiro, um estado inteiro,
talvez pode parecer que você esteja equivocado, que você esteja precipitado. Você não pode falar que ninguém presta, né? Que está todo mundo envolvido, que só tem gente errada. Não, eu prefiro acreditar que existem pessoas de bem. Eu prefiro acreditar que existem pessoas íntegras na sociedade. Eu prefiro acreditar que por mais que a corrupção atue, exista numa proporção maior, eu prefiro acreditar que ainda existem as pessoas de bem, ainda existe trigo no meio desse joio, no meio desse mar de joio. Ainda existe trigo. Eu quero acreditar na integridade das pessoas. Mas olha que é o seguinte, de um lado ficam os corruptos, ou seja, os que fizeram mal perante o Senhor. De um lado estão os malfeitores. E do outro lado estão esses aqui, ó. Versículo 10. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvido à minha voz. De outro lado, estão esses aqui, que são justos, né? Mas são medrosos, não tem coragem, não tem ousadia, não tem... Você está entendendo? Não são destemidos, não tem para ter atitude para se posicionar contra esse mal. Porque é a atitude. São as nossas atitudes, irmãos, que podem mudar essa realidade. Resultados só irão surgir, você está entendendo? A realidade só será transformada, só haverá mesmo uma mudança na nossa sociedade, se houverem atitudes, queridos. Então, aí você não pode chamar todo mundo de corrupto, mas de um lado estão os malfeitores, você sabe disso. O que mais tem por aí é gente errada, você está entendendo? Mas de um lado estão os justos, mas esses justos são o quê? Você está entendendo? São medrosos, eles têm medo, né? Aí Deus está falando para eles aqui, ó, eu estou falando para você lutar. Eu estou falando para você pelejar. Eu estou falando para você agir. Eu estou falando para você combater esse mal. Eu estou falando para você fazer oposição. Eu estou falando para você ser contra. Mas eles não fazem isso por quê? Porque são o quê? Né? Porque são medrosos, têm medo. Deus falou, não temas. Né? Deus falou, enfim, tenha coragem. Né? Sejam ousados, tenham ousadia, acreditem. Vamos nos unir com organização, com prudência, com sensatez. Claro que você não vai sair por aí dando uma de estúpido, né? Dando uma de louco por aí, você está entendendo? Mas é isso que as pessoas precisam entender. Então, queridos, aquele povo estava padecendo, né? Aquele povo estava perecendo. Por quê? Porque, enfim, estava se prostrando aquele mal. Uns porque estavam se sujeitando, né? Porque estavam se corrompendo mesmo, estavam compactuando mesmo, né? Ou seja, estavam fazendo o que era mal perante Deus, estavam desobedecendo a Deus. E os outros, né, acabavam não sabendo o que fazer, não tendo coragem de agir e, enfim, talvez nem tanto por falta de integridade, mas por falta, né, por receio, por medo, né? Estavam ali se prostrando ao mal porque tinham medo de lutar. E tem muita gente na sociedade que é assim. Tem muita gente que detesta droga, tem muita gente que detesta corrupção, odeia criminalidade, tem pavor de bandido. Você está entendendo? Tem muita gente que realmente é contra, mas ele fica só dentro da casa dele, literalmente, né? Ele só fica... ele só fica com o negócio na mão que não passa nem agulha com maionese. Mas aí eu quero falar para vocês o seguinte: louvado seja o nome do Senhor, com todo respeito. Fica com medo. Tem muita gente que é contra, né, corrupção, que é contra a criminalidade, tem muita gente que é contra as drogas, o tráfico, o narcotráfico, mas não tem coragem de fazer uma denúncia anônima. Não tem coragem de fazer uma denúncia anônima, você está entendendo? Não tem coragem de ter uma atitude, claro, sensata, coerente, né, fundamentada na Constituição, uma atitude democrática, uma atitude pacífica, né, uma atitude branda, né, uma atitude civilizada. Não tem coragem de agir. E, de uma certa forma, esses, né, acabam se tornando semelhantes aos maus também.
Porque se omitir é uma forma de se corromper. Se omitir é uma maneira de se corromper. Não tenham dúvida disso. Né? Então, queridos, olha só que impressionante. Continue assistindo aqui.